Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos ver a nossa segunda aula de matemática, que será baseada nos radicais semelhantes, que são aqueles que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Como assim? Vamos ver uns exemplos de radicais semelhantes. Aqui, por exemplo, vamos para esse exemplo aqui do B primeiro. Quem é o radicando? O 2. Aqui são dois, aqui a gente vê dois exemplos. Tem esse e esse. E a gente vai saber se eles são semelhantes. Então vamos lá. O radicando tem que ser o quê? A gente viu que eles têm que ter o mesmo índice e radicando. Então vamos lá. Quem é o radicando aqui, que é o que fica dentro da raiz? 2. E esse aqui também quem é? 2. Então eles possuem o mesmo radicando. O índice aqui é quanto? 3. E o índice aqui também é quanto? 3. Ou seja, como o mesmo índice são iguais e o radicando também são iguais, então eles são o que? Radicais semelhantes nesse exemplo. O 5 pertence a essa parte e o 4 pertence a essa parte. Só necessariamente para eles serem semelhantes é necessário ter os índices iguais e os radicandos também iguais. Aqui o próximo exemplo, aí perceba que o radicando aqui é 7 e aqui também 7. O índice é 3 e aqui o índice também é 3. Então, ele também são dois radicais semelhantes, que aqui é 4 raiz cúbica de 7 e aqui é menos 2 raiz cúbica de 7. Esse exemplo aqui, a gente sabe que quando não tem nenhum índice aqui, é a mesma coisa de ter o número 2. Vou fazer aqui. H. É a mesma coisa de ter o número 2 aqui. Então, tanto aqui, tem o que? O mesmo índice, que é 2. E aqui o radicando é quanto? 5 e 5. Então, mesmo radicando e mesmo índice, então aqui são dois radicais o que? Semelhantes. Agora, radicais que não são semelhantes. Aqui nós temos os exemplos. Por exemplo, o índice aqui que não tem, aqui que também não tem, é o que? 2, né? Então, os índices aqui são iguais. Só que aqui o radicando é 6 e aqui o radicando é quanto? 3. Então, eles são diferentes. Ou seja, eles tinham que ser o quê? Iguais nesse caso, né? Então, esses dois radicais, esses dois aqui não são radicais semelhantes. Aqui, que é 4 raiz cúbica de 7 e 5 raiz quadrada de 7. Vamos verificar. Eles têm o mesmo radicando, que é o que está dentro da raiz. E o índice aqui é quanto? 3. Esse que não tem, o índice é quanto? 2. Ou seja, são índices diferentes. Então, esses daqui também não são semelhantes. Aqui, o índice novamente, o radicando novamente, desculpa, 7 e aqui também 7 são iguais, certo? Só que os índices, esse aqui é 3 e esse aqui é quanto? 7. Para ser semelhante, os dois, tanto o radicando tem que ser iguais, tanto os índices. Como aqui eles são diferentes, eles não são semelhantes. Então, menos 4 raiz cúbica de 7 e raiz sétima de 7, eles são diferentes, não são semelhantes. Outro exemplo aqui é o radicando é 16 e o radicando aqui é 5, ou seja, já são diferentes, então eles não são semelhantes, apesar de que aqui os índices são iguais, né? Como os radicandos são diferentes, eles não são semelhantes. Agora vamos ver a questão da subtração e adição de radicais semelhantes. Como é que se dá esse procedimento? Com a redução dos termos semelhantes de uma soma algébrica. Por exemplo, a gente tem aqui o exemplo A e o B, não é? Então aqui a gente tem 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Então a gente responde embaixo. Quem é que está fora aqui da raiz? 5 e mais 3.
Então, a gente abre um parêntese e coloca eles dentro do parêntese, esses números que estão fora da raiz. Então, eu repeti o 5 e o mais 3. Aqui, ó, 5 e mais 3. O que é que tem em comum entre eles? A raiz de 2. Então, eu fecho o parêntese e coloco aqui raiz de 2. Então, 5 mais 3, raiz de 2. Então, vamos lá. Para finalizar, 5 mais 3 é quanto? 8. Então, 8 raiz de 2. Está aqui dentro do parêntese que eu esqueci de colocar. Mas tanto faz colocar só o 8 fora e a raiz de 2. Necessariamente não precisa estar dentro do parêntese. O outro exemplo aqui a gente tem 6 raiz cúbica de 5 menos 2 raiz cúbica de 5. Olha, veja, a gente só está somando aqui porque eles são o quê? Semelhantes. Aqui a gente somou e aqui a gente vai diminuir. Para isso acontecer, eles têm que serem semelhantes, radicais semelhantes. Por exemplo, o índice 3 e radicando 5 e 5. São semelhantes, então a gente pode fazer essa conta. A mesma coisa, quem é que está fora da raiz? 6 e o menos 2. Então, a gente abre parêntese, coloca o 6 e o menos 2. Fecha o parêntese. Quem é que tem em comum a eles? Quem é que é comum? Semelhante à raiz de 5, né? Então, a gente coloca aqui do lado raiz cúbica de 5. Então, aqui, 6 menos 2, 4. E repete, raiz cúbica de 5. Lembrando que tanto faz estar dentro do parêntese ou não. Eu acabei deixando aqui. Vamos ver mais exemplos. Aqui. Quem está fora, lembrando, todos eles são semelhantes, ó, índice 2, índice 2, índice 2, radicando 7, 7, 7. Então, a gente pode fazer essa operação. Quem está fora da raiz, a gente vai colocar dentro do parêntese. Aqui não tem nenhum número na raiz. Quando não tem nenhum número, é a mesma coisa de ter o número 1. Então, aqui, 1 raiz de 7, raiz quadrada de 7. Então, vamos lá. Abre o parêntese. 2 menos 6, que está fora da raiz, mais 1. Então, eu coloquei aqui 2 menos 6 mais 1. Fechou o parêntese. Quem é que é semelhante nos três radicais? O 7. Então, eu vou colocar aqui raiz de 7. Raiz de 7, que é o semelhante, né? Então, vamos lá. Não tem esse menos não, viu, gente? Aqui foi que eu acabei colocando sem querer. Então, 2 menos 6 dá quanto? Menos 4, que é a questão do jogo de sinal aí, né? Sobrou quem ainda? O mais 1. E eu repito quem ainda? Raiz de 7. Aqui estou fazendo aos poucos para facilitar. Não tem esse menos aqui. Então, vamos lá. Menos 4 mais 1 dá quanto? Menos 3. Então, repito quem aqui? Raiz de 7. E finaliza. Outro exemplo aqui. 7 raiz de 5 menos 2 raiz cúbica de 5 mais 20 raiz cúbica de 5. Os índices todos iguais 3 e os radicandos 5, 5 e 5. Então a gente pode efetuar a operação. Então vamos lá. Abre igual, abre parêntese. Quem está fora? 7 menos 2 e mais 5. Então a gente coloca aqui, ó, 7 menos 2 mais 20, na verdade, né? Fecha parêntese. E repete aqui fora do parêntese o que é semelhante, que é quem? Raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5 e raiz cúbica de 5. Repete apenas um. Continuando. Igual a 7 menos 2 dá quanto? 5. Repetir aqui o mais 20. Fechou parêntese e continuei aqui com raiz cúbica de 5. Para finalizar, 5 mais 20 dá quanto? 25. Então, 25 e repito, raiz cúbica de 5. Então, a resposta é 25 raiz cúbica de 5. Aqui, novamente, com casa decimal, né, agora. Então, vamos lá, mesma situação. Aí. Os índices 7 e 7, seja, iguais, e os radicandos 2 e 2, também iguais. Então, podemos fazer a operação. Abre o parêntese, o que é que está fora da raiz, a gente coloca dentro do parêntese. 1,2 mais 2,3. Fecha parêntese, coloca em evidência o
raiz sétima de 2. Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual 1,2 mais 2,3 dá quanto? Quem está com dúvida nisso, só vai fazer a continha de mais normal, né? Vírgula embaixo de vírgula aqui na operação de mais. Então vamos lá, 2 mais 3 dá quanto? 5. Vírgula embaixo de vírgula. Quando é números decimais, a soma fica embaixo da vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 1 mais 2, 3. Então 3,5. Então 1,2 mais 2,3 é 3,5. E a gente repete o que estava em evidência, que era o semelhante. Raiz sétima de 2. E aqui já é uma atividade para vocês. Então, nessa atividade, vocês vão efetuar as subtrações dos adicandos semelhantes, que foi o que a gente acabou de fazer nessa explicação que eu fiz. Temos aqui até a letra G, da A até a letra G. Boa sorte, boa atividade para vocês e bons estudos.